Cumprimentar a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus, o Senhor é Glória a bom. Deus, graça e paz, igreja. Esse amém está muito fraco. Graça e paz, igreja. Amém. Vocês estão aí, né? Como diz o nosso pastor. Viu? Capitão Nascimento na área. Amados, é um privilégio muito grande estar aqui trazendo a palavra para os irmãos. Eu sou o Ravilson da Ana Cláudia. Eu sou a Ana Cláudia do Ravilson. Casados para sempre, amém? Estamos juntos há 30 anos. No dia 27 de dezembro desse ano, completaremos 29 anos de casado para a honra e glória do Senhor Jesus, amém? Aleluia. Eu acho que não tem nada melhor do que um pastor, não vou falar nem dividir, né? Compartilhar, né? O altar com a senhora dos seus sentimentos, né? Então, assim, eu fico muito feliz. Eu fico feliz de qualquer jeito, irmão. Eu fico feliz em pregar a palavra de Deus, eu já fico feliz. E hoje eu estou mais feliz ainda por estar com ela aqui do meu lado, né, meu bem? A palavra de Deus fala que quem achou uma esposa, né, ganhou um presente de Deus. Então, o maior presente aqui foi Deus que me deu. Amém, irmãos? Vocês estão comigo? Glória a Deus. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos, a gente está naquele tema, né? Crescer e multiplicar para alcançar os... Repita comigo. Crescer e multiplicar para alcançar os perdidos. E hoje nós vamos falar dos perdidos que estão na nossa família. Eu acho que não é só a minha família que tem perdidos, não, né, meu bem? Na sua família tem alguém perdido? Ixi. Tem perdido e desaparecido também. Misericórdia. Então eu queria compartilhar, nós gostaríamos de compartilhar com os irmãos nessa noite, lições que a vida nos dá. Tá? Quem está anotando aí, você que está na sua casa, muito boa noite, é um prazer estar falando para você também. Amém? Então, se você está com a canetinha aí, o papelzinho aí, vamos anotar. A gente estava lendo ali no Evangelho de João, no capítulo 18, no capítulo 21, do 18 ao 21, amados, contém várias lições de vida. E a gente extraiu, tá, entre esses capítulos, algumas lições de vida para compartilhar com a igreja nessa noite. E uma delas, a primeira que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, é o poder da verdade. Irmãos, nós temos que ser verdadeiro, tá? E a gente nunca perde por falar a verdade. Às vezes dói, tá? Às vezes a verdade, às vezes dói, mas nós precisamos, tá bem? Então, o poder da verdade. Nós extraímos no capítulo de João, do versículo 18, do capítulo 18, do versículo 19. Evangelho de João, capítulo 18, versículo 19. A idade não ajuda muito, meus irmãos. Então, eu trouxe o versículo aqui para dentro, aqui, bem extra gigante, porque eu preciso usar o óculos, mas não consigo, irmãos. Ora por mim, ora. Oh, Deus, dá graça aos irmãos para ele poder usar o óculos. Amém? João, capítulo 18, do versículo 19 ao 21. Leiamos todos. Aqui fala, irmãos, quando Jesus, ele foi várias vezes interrogado. Jesus foi consultado, Jesus foi exprimido. E ele sempre falava a verdade. Só que Jesus era uma pessoa muito inteligente, né? Também pudera, né? 100% homem, mas ele era 100% Deus. E ele era muito inteligente, então ele falava por parábolas. E quem pegava as parábolas entendia o que Jesus falava. Às vezes, quando a gente está conversando de Bíblia, ficam uns irmãos olhando para a gente assim, né? Não está sabendo de nada. Mas quem está conversando ali, quem é cristão, está sabendo o que está sendo falado. E aqui no versículo de João 18, o 19 a 21, diz o seguinte: E o sumo sacerdote interrogou Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. 20. João 18, capítulo 18, versículo 19, 20 e 21.
O 19 nós já lemos, agora nós vamos ler o 20. Declarou-lhe Jesus: eu tenho falado francamente ao mundo, ensinei continuamente, tanto na sinagoga como no templo, onde todos os judeus se reúnem e nada disse em oculto. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram os que lhe falei. Bem sabem eles o que eu disse. Quem entende, irmãos? Jesus, ele está falando ali o seguinte: pergunta para as pessoas. Nós não precisamos falar quem nós somos. A nossa identidade, ela é descoberta pelos nossos atos. E Jesus, ele sempre falava abertamente. Jesus não ficava dando rodeio, não. Ele sempre ia. Amém? Então, o poder da verdade, guarda isso com você. O que eu aprendi nessa lição com Jesus? Que doa quem doer. Né? Às vezes a gente precisa chamar o irmão, exortar ele, com amor, irmão. Mas vamos falar a verdade. Amém? Então, a primeira lição que eu aprendi é o poder da verdade. Sempre é verdade, irmão. Às vezes vai chegar coisas para você, né, vai ter que firmar o corpo e falar a verdade para a pessoa. Né? Eu já falei várias vezes aqui, a pior pregação que eu tive que fazer até hoje na minha vida foi pregar adultério para uma pessoa da minha família. Entendeu? Mas eu falei a verdade, o que a Bíblia nos ensina. Amém? A palavra de Deus é a verdade. A segunda lição, eu vou deixar com o meu amor falar para vocês. Amém. Está lá em João 13, do 3 ao 5. João 13, do 3 a 5. É o amor e o serviço, tá, irmãos? Que às vezes a gente acha que é só amar. Não, irmão, nós temos que amar e nós temos que servir também. Amém? O amar já é um servir, né? Porque muitas das vezes a gente amar aquele, às vezes, que nos faz mal, que nos magoa, né? Que nos entristece, não é fácil. Mas é o servir. Amém? Diz assim: Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes, tomando uma toalha, cingiu-se, depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Amém, queridos? Aqui eu vejo, né, que nós servirmos hoje para a nossa família é um privilégio. Né? E é nas mínimas coisas, irmãos. É nas mínimas coisas. Às vezes é um copo d'água que você pega para o seu pai, para sua mãe, né? Ou sua mãe te serve, é nós estarmos ali fazendo um almoço, né? Nós estarmos ali, naquele momento de comunhão com a nossa família. Né? O servir, ele começa em nós. Ele começa em nós para que esse amor e para que esse servir chegue à nossa família, chegue à nossa casa, chegue aos nossos amigos. E que nós possamos ser pessoas que servem, pessoas servos do Senhor. Né? Que nós possamos ser referência na nossa família, de servir. Né? Eu lembro que quando eu conheci o Ravilson, tudo que acontecia com relação à vizinhança, os vizinhos pediam para ele. Porque ele é que tinha carro. Né? A maioria não se dispunha. Né? Às vezes na madrugada. E sempre era ele que as pessoas batiam lá em casa e ele ia servir. Então, que nós possamos ser pessoas que servem. Né? A cada dia. Né? O amor e o serviço. Né? Jesus, ele lavava os pés dos seus discípulos ali. Foi um ato de muita humildade. Né? Eu acredito que assim, foi um dos atos assim, maiores de humildade que eu já vi na minha vida. Né? Você lavar os pés ali dos seus discípulos, né? Que ali estavam sujos, né? Porque eles caminhavam ali, né? Por aqueles lugares descalços, ou às vezes com aquelas, né, sandálias abertas. Né? Eu acredito que devia ser um lugar muito empoeirado. Né? E mesmo assim, Jesus, ele se dispôs a servir os seus discípulos. E isso nos ensina a importância de servir aos outros e demonstrar amor através
de ações. É como é que nós falamos aqui. Que nós venhamos ter ações mediante as situações. Né? Às vezes nós servimos na igreja, é muito fácil. Porque aqui todos estão nos vendo, são pessoas que não convivem com a gente no nosso dia a dia. Né? Mas e dentro da nossa casa, nós temos servido? Nós temos ouvido? Nós temos tido a humildade de servir, às vezes, naquele momento que você não quer. Às vezes você está ali cansado, né? E seu filho, às vezes, te pede alguma coisa, né? E você fala não. Mas, às vezes, é algo tão simples, né? Que ele está querendo tanto, né? E nós não servimos. Então, que nós venhamos aprender a cada dia a servir a nossa família. Amém? Amados, ela estava falando aqui, eu estava lembrando de algo aqui na igreja, porque não é para qualquer um não, tá? A Bíblia fala que servir é melhor do que ser servido. E eu quis fazer um teste com alguém da minha família. Aí eu falei assim, busca um copo d'água ali para mim, por favor. Aí a pessoa revirou na cadeira, assim. Aí eu virei para um amigo meu, o pastor André e a pastora Carla, falei com ele, olha a diferença dos quem serve e quem gosta de ser servido. Aí eu virei para o Davizinho, filho do Davidson, e falei com ele assim, busca um copo d'água para mim, por favor. Ele falou assim, agora. Aí ele foi lá, buscou a água, chegou e colocou na mesa para mim. Aí eu falei, muito obrigado, Deus te abençoe a sua vida. Aí virei para o outro, meu parente, e falei com ele, é isso que Jesus ensinou. Eu pedi, por favor, você não quis. Eu poderia ter mandado você buscar, porque o pai tem que mandar e os filhos têm que obedecer, tá, gente? E aí, o Davizinho ganhou meu coração naquele dia, entendeu? Foi lá, pegou e trouxe. Eu ainda falei com os outros pastores, vocês querem água? Não, não, obrigado. Aí ele pediu licença e se retirou. Então é isso, irmãos. Isso é um dom, tá? E Jesus deixou exemplo para nós, e às vezes a gente não pega os exemplos, amém? Que essa lição sirva para cada um de nós, amém? Você que está nos ouvindo aí da sua casa, aprende a servir. Quando os discípulos falaram assim, olha, quando chegar lá em cima eu queria sentar do seu lado, Jesus. E Jesus falou assim, o maior lá é o menor que aquele que serve os seus irmãos. Então vamos servir, amém? O terceiro tópico que a gente queria deixar para vocês como lições de vida, o 3 é perdão e redenção. Porque o perdão ele vem acompanhado de mais coisas. Porque o perdão é uma atitude. E ela vem, quando tem atitude, vem a redenção. Amém? Está escrito em Mateus, no capítulo 26, Mateus 26, versículo 75. Mateus, capítulo 26, versículo 75. E lembrou-se Pedro das palavras de Jesus que lhe dissera, antes que o galo cante 3 vezes, quantas vezes, irmão? 3 vezes. Tu me negarás. E saindo dali chorou amargamente, porque o galo cantou, irmãos. O galo cantou e o negócio ficou feio pro lado de Pedro. Tá? E quantas vezes que a gente precisa, às vezes, liberar o perdão, e Pedro ficou preso naquilo. Mas Pedro, o Pedra, ele estava aprendendo com Jesus. E ele sabia. E a coisa que eu acho mais interessante, lá em Marcos 16, 7, se eu não me engano, Marcos capítulo 16, 7. Quando Jesus ressuscitou e o anjo estava ali, e as Marias chegaram lá, e aí o anjo falou para Maria, vaza e fala com os outros, tem irmãos? É aí mesmo. Mas ide dizei aos discípulos, e a? Quem, irmãos? A? Uai, por que não é João, não é Tiago? Jesus disse, mas ide dizei aos seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galileia, e lá o vereis, como ele vos disse. Irmãos, Jesus conhece o nosso coração. Ele sabia que se não mandasse falar com Pedro, especificamente com Pedro, ele não iria. Eu não iria. Porque eu não vou onde eu não sou convidado. Ainda mais depois que eu pisei na bola. Né? Mas aí Jesus sabia. Jesus nos conhece. Eu falo Jesus, irmão, porque
segundo os teólogos, fala que o anjo, quando fala o anjo, está falando de Jesus. Quando fala um anjo, é um dos anjos que estão lá no céu, que vieram, que estão a nosso serviço. Tá? Agora, quando fala o anjo, a tipificação é de Jesus. Amém? Então foi Jesus que mandou falar. E Jesus fala aos discípulos e a Pedro. Aí veio a redenção de Pedro. Ele se sentiu assim, não, já me perdoou, graças a Deus. Senão eu não iria. Amém? E Deus conhece o nosso coração. Então, que você guarda a respeito esse aprendizado, né? essa lição de vida. Que a gente tem que aprender a perdoar e aprender a redimir também. Porque tem gente que é difícil liberar perdão. Eu era, irmão. Eu era difícil demais para liberar perdão. Pensa uma pessoa ignorante. Eu era assim. Mas Jesus vai nos pulindo, vai nos moldando, vai nos colocando na prensa, no funil, e você acaba chegando do jeito que Ele quer. Amém? O próximo é o 4. Confiança em Deus. Está lá em Lucas 22, do 42 ao 43. Lucas 22. Versículo 42 e 43. Dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o fortalecia. Irmãos, é tremendo isso, né? Às vezes a gente fica pensando a confiar em Deus. Tem que confiar, irmão. Se você não confiar em Deus, um dia me perguntaram, tá, mas se essa história de Jesus foi história da carochinha, foi um mito igual o Curupira, o Saci Pererê, eu falo, irmão, ou então te rasga a nossa Bíblia, porque se a gente não crê naquilo que a gente prega, naquilo que a gente aprendeu, nós vamos crer em quem? E aqui ficou bem claro. Jesus, ele era 100% homem, ele era 100% Deus, mas ele era 100% homem. E na hora que o negócio ficou feio, que veio o pecado de toda a humanidade em cima dele, e ele ficou suando gotas de sangue, né? Então você vê que é uma aflição bem... Aí ele falou com o pai, né? Pai, se for possível, se queres, né, passa de mim esse cálice, todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. E apareceu um anjo do Senhor que o fortalecia. É nesse momento que o Senhor enviou o anjo dele para nos fortalecer. Amém? Amém. Que nós venhamos, né, confiar no Senhor. Às vezes né, a vontade do Senhor não é a nossa vontade. Né, quando vem os momentos difíceis, né, os momentos de tribulação, né, muitas das vezes a vontade da gente é de desistir, é de desanimar, né? Mas o Senhor, Ele é com cada um de nós aqui. O Senhor, Ele é conosco. E é Ele quem nos fortalece. Né? Ele que está conosco. Às vezes naquele momento que você pensa assim, nossa, eu não vou dar conta. Mas é aí que Jesus te pega e fala assim, agora eu vou entrar. Porque muitas das vezes, irmãos, a gente fica segurando o controle na nossa mão. Achando que nós vamos resolver, que nós vamos fazer. E não é assim. Quem conduz a nossa vida é o Senhor Jesus. Né? Se eu e Ravilson estamos aqui hoje, é porque o Senhor tem nos conduzido. Né? Todos aqui conhecem a nossa história. Né? E para a honra e glória do Senhor, o Senhor tem nos fortalecido a cada dia. Amém? Provérbios 3, versículos 5 e 6. Provérbios, capítulo 3, versículos 5 e 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribe no teu próprio entendimento. Reconhece em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Confia em quem? No governo? No seu time de futebol? E no partido?
Não, irmãos, confia no Senhor. É no Senhor. Amém, queridos? Confiar, eu vejo assim, o confiar para mim aqui é você permanecer. É você não desistir. É você seguir em frente, sem olhar para trás. Porque muitas das vezes a gente tem aquela mania, né, vamos dizer assim, de sempre olhar para trás. Olhar muitas vezes para o nosso passado, olhar para a nossa dificuldade, né, para as nossas lutas, para as nossas batalhas. Né? E como diz aqui em Provérbios 3, 5, 6, confia no Senhor de todo o teu coração. Daí mais uma vez eu falo, confiar é não desistir, é permanecer firme. Até que o Senhor volte. Em nome de Jesus, amém? Amém, glória a Deus. Confiar, irmãos. É confiar ou confiar. Nós não temos outra escolha não, tá? Se Deus fizer, é Deus. Se não fizer, continua sendo Deus. Aleluia. Se a porta abrir, Ele é Deus. E se fechada for, Ele continua sendo Deus. Amém? Não é fácil não, tá? Eu já aprofundei na letra dessa música e não é para qualquer um não, tá? E assim, falando, né, sobre isso, eu falei aqui o dia que eu ministrei para as mulheres, né, às vezes a gente acha que bênção é só quando é coisa boa. Só quando é coisa boa, só quando é aquilo que nos alegra, né? E eu vejo as coisas que para nós, né, que somos seres humanos, são ruins, que são as nossas lutas, as nossas guerras do dia a dia, as nossas batalhas. Elas também são bênção, porque elas é que forjam o nosso caráter em Cristo Jesus. É verdade. Amém? Amém. Deserto, irmão, eu não sei onde você está. Tem gente que está no oásis, né? Só com aquela sombrinha, né? Aquela água ali tranquilinha, tomando água de coco. Tem gente que está no deserto, irmão. Se você sentar com alguns irmãos aí, você vai ver que tem irmãos que estão no deserto. Só que o deserto não é lugar de morar. O deserto é um lugar de passagem. Amém? Para chegar na terra prometida, nós temos que passar pelo deserto. E o deserto, ele é lugar de crescimento. É no deserto que nós somos forjados. Que é forjado o nosso caráter. Amém? Que diz quem nós somos em Cristo Jesus. Amém? O quinto é relacionamento significativo. Irmãos, Jesus andava com os 12, mas tinha aqueles que eram mais próximos. Né? Tinha aqueles que inclinavam a cabeça no ombro de Jesus, no peito de Jesus. E nós temos amigos desse jeito, nós temos relacionamento desse jeito. E nós temos que aprender na nossa vida, no decorrer das nossas vidas, que a vida é um ônibus, ou um trem, ou um avião, seja o que você quiser na sua mente. Em cada parada, algumas pessoas descem, outras entram e ficam. E assim nós vamos levando a vida. E nessa caminhada, nessa jornada, algumas pessoas são apresentadas a nós. Algumas ficam e outras vão. E é assim a vida que segue, irmãos. E Jesus é muito interessante no capítulo de João 19, Evangelho de João, capítulo 19, versículo 26 e 27, Jesus deixou um exemplo ali muito interessante. E Jesus sempre falava, sua mãe está lá fora te chamando. Sua família, seus irmãos estão lá te chamando. E Jesus sempre falava, a minha família é quem? Aqueles que fazem a vontade do meu Pai. E aqui no Evangelho de João, no capítulo 19, no versículo 26 e 27, Jesus deixou um exemplo muito bonito para nós. Ora, Jesus, vendo ali a sua mãe, e que o discípulo a quem ele amava estava presente, né? Disse a sua mãe, mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo, eis aí a tua mãe. Desde aquela hora, o discípulo recebeu em sua casa. Por quê, irmão? Tem pessoas que nós temos que aprender a ser hospitaleiros. Tá? Eu tenho amigos, pastores que vêm de fora, do Chile, Argentina, Estados Unidos, Suíça, França.
Quando chega em Belo Horizonte, alguém já me liga e fala, ó, o pastor fulano de tal está chegando, poderia pegar e receber ele na sua casa? A gente recebe. E nossa casa é pequena. E nós temos que ser os hóspedes, hospedeiros. Nós temos que aprender, porque foi isso que o samaritano fez. Amém? Então, nós temos que ter pessoas no nosso círculo de relacionamento. Pessoas a quem você pode contar. Amém? Ah, você vai fazer acepção de pessoas? Não. Nós não vamos fazer acepção de pessoas. Jesus não fazia acepção. Mas ele olhou para um dos discípulos e falou, filho, falou para a mãe dele, mãe, aí o seu filho, filho, eis sua mãe. E não que nós possamos ser assim. Eu amo as irmãs. Eu chego no culto, no final, venho pegando na mão das irmãs. Né? A avó, Rafaela, sempre beija a gente, abençoa a vida da gente. Nós temos que ser assim, irmãos. E não é só aqui não, tá? Eu tenho minha irmã, tem um monte de amigo lá que é meio esquisito, que eu não vou falar não, que vocês vão falar assim, que isso? Você vive no... irmão. Nós temos que ser luz lá. E eu chego lá, e elas falam, as mães de santo falam assim, eu nunca vi um pastor igual esse não, e abraça, me beija todo. Mas quando eu chego lá, eu chego cheio de azeite também. Azeite para tudo quanto é lado. Sabe, pega azeite, eu vou lá. E elas chegam, me abraça, me beija. Glória a Deus, irmão. Glória a Deus. Nós não temos que ser diferente, não. Nós temos que estar junto com esse povo, amém? E outra coisa, a vida nos traz lições boas e também nos traz lições amargas, né? Lições que servem de exemplo para nossas vidas, amém? E a gente queria deixar 4, vai dar certinho o tempo, sobre suportar os dias difíceis. Irmão, eu sempre vou estar falando com vocês isso. Desde quando eu fui chamado para pregar, eu não entendo, sempre eu falo. Fica firme, fica na palavra, fica na Bíblia, fica no jejum, fica na oração. Porque o dia mau, ele bate na nossa porta. E nós temos que estar preparados. Se você não tiver, você já reparou que tem muitos irmãos que não estão mais com nós? Você viu as cadeiras? Tem muitos irmãos que não estão mais com nós. Não aguenta não, irmão. Quando o dia mau bate na porta dele, ele não aguenta. Veio a pandemia aí, muita gente ficou lá na pandemia e não voltou. Né? Então nós temos que permanecer firme, amém? Uma dos que a gente quer colocar, minha amada esposa vai falar para vocês a primeira lição. Confiança em Deus e não no medo. Está lá em Salmos 56, 3. Salmos 56. 56, versículo 3. O 3 e o 4, depois nós vamos ler o versículo 11 também, tá, irmãos? Salmos 56, versículo 3, que diz: em qualquer tempo em que eu temer, confiarei em ti. Em Deus louvarei a sua palavra. Em Deus pus a minha confiança. Não temerei o que me possa fazer a carne. O 11 agora. Versículo 11. Salmo 56, versículo 11. Em Deus tenho posto a minha confiança. Não temerei o que me possa fazer o homem. Confiança, né, amados? Em quem nós temos confiado? Como está seu relacionamento dentro da sua casa? Com seu esposo? Com a sua família? Vocês confiam um no outro? Vocês compartilham, às vezes, situações que, né, às vezes, aos nossos olhos são difíceis. Às vezes você compartilha com uma amiga, mas não compartilha com seu esposo. Não compartilha com a sua esposa, ou os filhos não compartilham com os pais. Né? E nós temos que ter essa confiança dentro da nossa casa. Porque a nossa casa é o nosso lugar de refúgio. É ali que nós nos acheguemos, é ali que nós nos acolhemos. Então, que nós possamos ter essa confiança em Deus. Né? Muitas das vezes o medo, ele tenta nos paralisar. Né? Às vezes o medo de falar, como o Ravis falou no início, às vezes o medo de você chamar a atenção, né, de alguma forma, e a sua família não gostar, ou seu esposo, ou seu filho não gostar. Né? Por quê? Por causa do medo. O medo, ele nos paralisa, irmãos. Por isso que a nossa confiança tem que estar no Senhor. Porque quando a nossa confiança está no Senhor, nós procuramos fazer aquilo que é certo.
aquilo que condiz a palavra do Senhor. Que é confiar em Deus. Amém? Queria deixar uma aplicação pessoal para a igreja. Vocês repitam comigo sobre confiança de Deus, não no medo. Repita comigo. Em vez de deixar o medo dominar meus pensamentos em tempos difíceis, escolherei confiar que Deus está no controle e cuidará de mim. Que Deus... Glória a Deus, irmãos. Não, eu acho que vocês não entenderam, irmãos. Quem que está no controle? É Deus. Ah, amém. Então não confia no homem não, irmão. Amém? Confia não adianta não. O homem é falho, nós somos falhos. E quando a nossa confiança está em Deus, é o melhor lugar para estar. Amém? E Ele é quem cuida de nós. O Senhor é quem cuida de nós em todas as situações da nossa vida. Né? Desde a hora que nós acordamos, dormimos, o Senhor é quem cuida. Né? Da nossa casa, dos nossos filhos. Amém? Amém. Outro lição que a gente vai aprender em dias difíceis é o segundo, tá? É oração como refúgio. Irmãos, aqui no Salmo 56 tem vários versículos. A gente separou 56:9. Salmo 56:9. Salmos 56, versículo 9. Quando eu a ti clamar, então voltarão para trás os meus inimigos. E sei eu, porque Deus é por mim. Quem é por mim, Deus? Quem é por mim? Deus. Então, irmãos, não vamos ficar preocupados com o boleto que vai vencer, não com a conta. Não vamos preocupar isso, não. Vamos preocupar em viver o hoje. Amanhã pertence ao Senhor. Amém? E isso é bem claro. E eu te falo uma coisa. Nós colocamos uma outra exemplo aqui, porque às vezes, irmãos, Mateus 6,6 fala sobre a oração, né? Mas chega uma época da nossa vida, um determinado processo que a gente vai passar, que você não consegue nem orar, tá? Quanto mais, eu não consegui nem olhar para cima, quanto mais orar. E é aí que entra a ação do Espírito Santo na nossa vida, amém? É aí que Jesus entra e faz aquela ponte ali, que a Santa Trindade funciona bem, amém? Terceiro tópico, né, irmãos? Lembra das promessas em meus desafios. Quantos aqui tem promessas? Ninguém tem promessa não, gente? Amém? Glória a Deus. Lá em Salmo 56, diz... Versículo 8. Salmo 56, versículo 8. Tu contas as minhas vagueações, põe as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas no teu livro? Tudo, né? Irmão, tudo é anotado. Tudo. Aquelas lágrimas de madrugada aqui, ao anjo com a taça de ouro colhendo aquelas lágrimas, aquele choro, aquele gemido, aquela oração, tudo é anotado no livro da vida. É assim como o salmista, né, lembrou das promessas de Deus, né, que nós possamos lembrar das promessas do Senhor na nossa vida. Né, porque muitas das vezes, nos momentos difíceis, nós esquecemos que nós temos promessa. Eu acredito que cada um de vocês que estão aqui, vocês estão aqui porque vocês têm uma promessa. Amém? Vocês creem? Glória a Deus. E não é qualquer um que prometeu não, tá? É Deus que promete. Eu amo o versículo. Eu até guardo ele de cor salteado, porque eu amo. Números 23, 19 e 20. Números, capítulo 23, versículo 19 e 20. Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não cumprirá? Eis que para abençoar recebi ordem.
e Ele abençoou. Não posso revogar. Irmãos, Deus nos abençoou. Então, fulano mandou maldição aqui, irmão. Maldição sem causa não pega na nossa vida, não, irmãos. Nós temos que parar com isso. Nós temos que tomar posse das promessas. Toma posse das promessas. E começa a orar isso também, irmão. Mas o Senhor falou lá em Isaías que o Senhor estaria comigo todos os dias da minha vida. Nós temos que lembrar das promessas. O Senhor falou que ia me pegar pela mão direita e nós temos que lembrar. Amém? Que isso fique gravado no nosso coração. Amém? O próximo, irmão, e o último, né? Louvor mesmo nas lutas. Irmão, você quer uma estratégia, um exemplo, assim, Vou falar com vocês uma coisa. É uma lição de vida para mim. Eu cheguei ao ponto que eu não consegui orar. Que isso, pastor? Você não conseguiu orar? Irmãos, eu não consegui orar. De tão afligido que estava a minha alma. De tão abatido que ficou a minha fé. Mas eu descobri uma estratégia. Salmo 56, 10. Salmos, capítulo 56, versículo de 10 ao 13. Salmo 56, versículo 10. Em Deus louvarei a sua palavra. No Senhor louvarei a sua palavra. Os teus votos estão sobre mim, ó Deus, e eu te renderei ações de graça, pois tu livraste a minha alma da morte. Não livrarás os meus pés da queda, para andar diante de Deus na luz dos viventes? É aqui, irmão, é andando aqui. É aqui na terra que Deus vai fazer isso com nós. E eu não conseguia orar, mas eu conseguia louvar. Eu não conseguia cantar aqueles cânticos, né, que se Deus fizer, Ele é Deus, Deus me deu, Deus tomou. Muito fácil, bonitinho a gente cantar aqui, mas na hora de viver aquilo ali, não é para qualquer um não, você tem que ser macho mesmo, amém? Você tem que ser crente raiz, porque esses crentes pipoca aí não aguenta não, irmão. Hora que o negócio aperta, eles, amém? Então era isso que a gente queria compartilhar com os irmãos, essas lições que o Salmo deixou para a gente. E no nosso, né, relacionamento, na nossa casa, com a nossa família, nós passamos por dificuldades, nós passamos por lutas, né? Não existe um casamento perfeito, uma família perfeita, não existe, né? Então, assim, que nós venhamos, né, a cada dia adorar o Senhor. Que nós venhamos sempre agradecer ao Senhor pela nossa família, mesmo nos momentos difíceis. Porque às vezes nos momentos difíceis é a hora que a gente menos agradece. É a hora que a gente menos olha para as promessas, que a gente olha para as bênçãos. A gente só consegue ver a escuridão. Nós temos que aprender com as lições da vida, irmãos. A vida é uma escola. Já reparou quando a gente fala com os filhos? Se não me escuta aqui, chegar lá fora, a escola da vida vai te ensinar. É isso mesmo, irmão. A gente tenta poupar os nossos filhos de passar por muita coisa que nós passamos. Mas às vezes eles não entendem, eles querem ter a experiência deles. Seja feita a tua vontade. Amém? Fica de pé no seu lugar. Vamos orar neste momento. Esperamos, né, ter podido compartilhar um pouco dessas lições de vida que a gente tem aprendido nesses 30 anos junto. Tá, irmãos? Tem gente que fala assim, 29 vão fazer de casado. E os 6 meses de namoro e 6 de noivado? Conta também, irmão. Que às vezes tem gente que fala assim, o pastor falou, namorar é 1 ano, né, pastor? Para casar. No mínimo. E dá, irmãos. Nós namoramos 6 meses de namoro, 6 meses de noivado e 29 anos de casado, para a honra e glória de Jesus. E é com Jesus, irmão. Passando trancos e barrancos, comendo macarrão, alho e óleo. Não, macarrão, água e sal. Alho e óleo é hoje, para essa geração aí, geração do miojo. Nós comíamos macarrão, água e sal. E chegava na casa dos pais como se tudo tivesse maravilha. A gente aprendia. E isso nos trouxe uma lição de vida muito importante.
que nós precisamos crescer como pessoas. Nós temos que aproveitar as oportunidades da vida que nos ensina a cada dia. Amém? Mesmo nas dificuldades. Amém?